Lula acabou com Donald Trump. Ele soltou a Magnitsky do Lula contra o Trump. Agora já era para os Estados Unidos. Para tudo que você está fazendo aí, porque dessa vez o Lula acabou de vez com o presidente americano Donald Trump, que uma hora dessas, gente, ele tá lá tremendo de medo na Casa Branca, embaixo de uma mesa, de uma cadeira, esperando a hora em que o avião da FAB, que tá levando o Lula nesse domingo para os Estados Unidos, vai chegar lá em Nova York. Eu fiquei sabendo que o Trump pediu até para os agentes do Serviço Secreto fazerem uma barreira ali em torno dele durante toda a Assembleia Geral da ONU para proteger ele, para que Lula não possa nem chegar perto de tanto medo que o Trump tá do Lula. Mas, Deltan, o que foi que Lula fez com o Trump que causou esse estrago todo? Será que o Lula finalmente ele cumpriu a sua promessa de retaliar contra os Estados Unidos por conta do tarifaço, das sanções contra os ministros do STF, especialmente aí a Magnitsky contra o Alexandre de Moraes? Se essa foi a primeira coisa em que você pensou, você está certo. Lula praticamente acabou de aplicar uma verdadeira lei Magnitsky em cima de Donald Trump. Algo que está abalando lá as estruturas da Casa Branca nesse exato momento. Não se fala de outra coisa lá nos Estados Unidos. Você quer saber o que foi que o Lula fez? Quer mesmo? Então bora lá, ó. Rufem os tambores, treme tudo e vamos para a Folha de São Paulo. Confere aqui comigo. Brasil e aliados não convidam Estados Unidos para a reunião sobre democracia em Nova York. Depois de nós vermos os conflitos diplomáticos que levaram ao abalo das relações entre Estados Unidos e Brasil, olha o que aconteceu. Brasil e aliados decidiram não convidar os Estados Unidos para a reunião Democracia Sempre, que vai ser realizada às margens da Assembleia Geral da ONU em Nova York na semana que vem. Um funcionário do governo brasileiro afirmou que apenas países democráticos são convidados para o encontro. Deve estar lá, né? China, Irã, deve estar lá Rússia, aqueles países democráticos, né? Que vai acontecer na próxima quarta-feira. Segundo ele, não existem condições para a participação de um país, Estados Unidos, que teve uma virada extremista e cujo governo está questionando a democracia e as eleições brasileiras. Ah, eu não acredito nisso. É isso, Deltan. Sim, é isso. Acredite. Lula aplicou aí uma espécie de lei Magnitsky pesadíssima, poderosíssima contra Donald Trump. Isso tudo em retaliação a tudo aquilo que os Estados Unidos vem fazendo para responsabilizar os violadores de direitos humanos no Brasil, no STF e no governo Lula. Lula excluiu aí os Estados Unidos de uma reunião sobre democracia lá em Nova York. Gente, as minhas fontes lá dos Estados Unidos, elas estão me contando que tá uma gritaria, um choro, um ranger de dentes sem igual lá na Casa Branca. As minhas fontes me contam que o Donald Trump ele tá em completo desespero, chorando lá pelos cantos, perguntando por que o Lula não me convidou para a reunião, chorando, dizendo que ele está até pensando em renunciar como presidente dos Estados Unidos e nunca mais participar da vida pública, se retirando definitivamente para o seu resort de Mar-a-Lago, lá na Flórida, depois de tanta humilhação. O Trump disse, inclusive, que ele vai revogar a Magnitsky contra o Moraes, vai revogar todas as sanções contra os ministros do STF e vai revogar o tarifaço cedinho na segunda-feira, porque ele não aguenta ele ser excluído por Lula numa reunião sobre democracia. Porque, de fato, o Trump ele sente muito que ele não vai poder aprender sobre o que é uma democracia com um populista de esquerda. Amigo das piores e mais sanguinárias ditaduras do mundo, Cuba, Venezuela, Rússia, Irã, Coreia do Norte. Trump não vai aguentar, gente. Eu acho que depois dessa, o governo Trump acabou. E você? Me conta aí a sua opinião nos comentários. Donald Trump humilha Lula, humilha o governo Lula, isso na viagem para Nova York, para a ONU. Então, meu boa tarde para você que não recebeu uma boa tarde, nem um bom dia ainda. Que você tenha um excelente dia, você que não teve o seu visto americano cassado, cancelado ou restringido, ao contrário aí de alguns ministros do STF do governo Lula. Nesse nosso segundo encontro com Justiça do Dia, eu vou te mostrar as consequências concretas das punições do governo americano e como que elas estão causando aí uma baita humilhação, um baita constrangimento pro Lula e pros seus ministros em Nova York. Vocês lembram daquele ministro de saúde do Lula?
o petista Alexandre Padilha, aquele que criou o programa Mais Médicos. Eu já vou ter falado de um outro ministro do Lula também, mas esse outro eu vou deixar para o final, porque esse outro é especial, então segura aí a sua curiosidade. Mas foca no Padilha agora. Você lembra que a família dele também foi punida com a perda de vistos americanos? Isso por conta do apoio que o Padilha deu ao regime cubano, esse regime assassino, sanguinário, para o qual recursos, milhões e milhões ou mais médicos foram enviados, dando suporte a esse regime? Pois é, gente. Quem acompanha aqui o canal sabe que o Padilha e o governo brasileiro, eles estavam há mais de um mês, esperando que o governo americano emitisse o visto para eles poderem viajar, para eles poderem ir para a Assembleia Geral da ONU em Nova York, esse que é o maior evento da comunidade internacional. Além de acompanhar o Lula, como ministro da Saúde do Brasil, o Padilha recebeu vários convites, inclusive para participar de eventos paralelos de alto nível, para discutir políticas públicas de saúde e questões de saúde global. Só que o Trump não teve pena, dó nem piedade. Donald Trump segurou a resposta americana até o último momento e finalmente ontem liberou o visto para Padilha, mas com um asterisco, uma nota de rodapé, uma pegadinha. Olha só a matéria que saiu na Folha de São Paulo. Estados Unidos restringe a circulação de Padilha em Nova York a 5 quarteirões de hotel e reuniões da ONU. Ou seja, vai ficar praticamente ali numa prisão, ali preso em certas áreas de Nova York. Segue comigo. Apesar de ter concedido visto ao ministro Alexandre Padilha para participar da Assembleia Geral da ONU, o governo Trump impôs limitações à sua circulação na cidade de Nova York, sede das Nações Unidas. De acordo com os integrantes do governo americano, os Estados Unidos decidiram limitar a movimentação de Padilha e dos seus familiares que o acompanham a 5 blocos do local de hospedagem do ministro, além das rotas entre hotel, distrito em que fica localizada a sede da ONU, missão do Brasil junto à organização e residência do representante brasileiro da organização. Gente, isso aqui é uma humilhação sem fim e sem tamanho e eu vou te explicar o porquê. Esse visto que o Trump concedeu agora para o Padilha não é o visto normal americano, de turismo, que eu e você conseguimos quando a gente faz todo o procedimento no consulado ou lá na embaixada americana. Não. Esse é um visto especial que é concedido para autoridades que precisam viajar para a Assembleia Geral da ONU. Contudo, o que foi dado para o Padilha é o visto que tradicionalmente só é concedido a autoridades de países punidos pelos Estados Unidos. Um visto cheio de restrições e condicionantes. Por conta de um acordo que os Estados Unidos têm com a ONU, eles são obrigados a emitir esse visto mesmo para as pessoas que não podem entrar nos Estados Unidos. E aí o que eles fazem? Eles emitem esse visto cheio de restrições, apenas pro evento. Como essas pessoas são indesejadas nos Estados Unidos por terem sido sancionadas por conta de graves violações de direitos humanos e outras barbaridades praticadas, aí os Estados Unidos restringem o deslocamento dessas pessoas apenas ao distrito da ONU, ao hotel, às proximidades e proíbem que elas saiam da ilha de Manhattan, que é o núcleo duro ali de Nova York. Não, então não vai ter Quinta Avenida, passeio na Quinta Avenida para a esposa do Padilha, para nenhum familiar que vá junto. É uma grande humilhação, porque essa restrição, gente, era aplicada para quem? Para gente como Fidel Castro, Hugo Chávez. É aplicada até hoje para autoridades e regimes sancionados pelos Estados Unidos, como Irã, Venezuela, Rússia, Coreia do Norte, por aí vai. Que honra, hein, Lula? Que honra, hein, Padilha? Fazer parte dessa lista de companheiros tão distintos que recebe esse visto especial. Imagina ele lá em Nova York sendo chamado para eventos, para tudo quanto é lado, por outros países, autoridades de outros países, dizendo, olha, desculpa, não posso ir não. Por que você não pode ir? Olha, porque eu tenho aqui uma restrição por violação de direitos humanos. Gente, que vergonha, que vexame para o Brasil. Vexame tá nessa lista. E sabe quem mais que recebeu esse visto da humilhação? Qual foi outro ministro, hein, Deltan? Qual foi? Essa é a promessa que eu fiz para vocês. Rufa os tambores aí, então, ó. Quem foi outro ministro? Ministro da Justiça de Lula. Ricardo Lewandowski, antes todo poderoso ministro do STF. Ele também foi sancionado por Donald Trump. Confere aí, ó. A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília também concedeu visto nesse mês a outros 2 ministros. Fernando Haddad, da Fazenda, e Ricardo Lewandowski, da Justiça. Esse teve o seu visto comum suspenso, mas recebeu autorização para entrar no país apenas para as agendas oficiais. Gente, presta atenção. Foi restringido o visto do ministro da Justiça, uma pasta de primeira linha. E por quê? Por conta das injustiças praticadas.
Eu acho que o nome do ministério então vai mudar agora, né? Vai ser Ministério da Injustiça. Esse é o governo Lula, humilhado internacionalmente por uma democracia por conta dos abusos de Alexandre de Moraes, conhecidos no mundo inteiro, e humilhado em Nova York e na ONU. Que vexame!